Primeiramente, obrigado por estarem aqui, Paul, por vir desde Boston. Prazer. Vai em português hoje? Tá bom. Vamos lá. Primeiramente, para começar, igual a gente fez no comecinho, eu queria, Cordovez, explica para o pessoal o que é inbound, marketing inbound sales de forma bem rápida, dá um panorama geral aí do que a gente vai falar hoje. Legal. Ótimo. É legal a gente fazer esse disclaimer inicial, né? Muita gente confunde inbound com inside sales. Inbound é você ter o lead vindo na sua direção, através de um formulário, através de um conteúdo, através de um anúncio. E inside é uma venda interna, onde os vendedores não fazem nenhum tipo de visita, não vão a campo, né? O que a gente chama de outside ou field sales. Então é legal a gente fazer essa diferenciação de inbound e inside para que as coisas não fiquem nubladas e a gente comece a falar de técnicas de atração e aí você acha que é inside sales, enfim. Mas esse é um painel sobre como tracionar vendendo para leads inbound, ou seja, a gente vai falar um pouquinho aqui do que cada uma das empresas tem de especial para tratar com os leads que chegam até nós. Fechado? Sempre que tiver alguma dúvida, vocês acionem a gente no final do painel. A gente vai deixar um espacinho também para perguntas, para até vocês aproveitem o que cada um deles também tem para oferecer. Legal? Vamos lá. Beleza. Paul, como que a gente falou muito de outbound, o outbound a gente consegue hoje trabalhar de uma forma até com mais apoio de tecnologia, mas o inbound a gente tem o benefício de ter muita informação, de ser muito suportado por tecnologia. Como que a gente pode aproveitar essa tecnologia para conhecer mais os clientes que a gente está lidando? Quando a gente vai fazer uma venda inbound, como que a gente pode aproveitar da tecnologia para entender mais sobre esse cliente, conhecer mais sobre esse cliente e obviamente, fazer uma venda mais personalizada? Bom, nossa visão, na verdade, é ser mais humanos nas vendas. Okay? Então, poder ter uma conversa inteligente com o prospecto sobre suas necessidades reais. Então, mientras mais dados podemos gerar sobre essas pessoas, melhor. Então, inbound, acho que aporta muito nisso, porque as pessoas fazem duas coisas. Primeiro, quando eles preenchem um formulário, estão entregando voluntariamente mais informações sobre eles, suas necessidades, seus dores, mas logo também você pode, se está utilizando talvez RD, HubSpot, esse tracking do site, então você pode também olhar, ver ou quais páginas, quais blogs essas pessoas estão consumindo, quais e-mails consumem, talvez a te entender ou saber em quais mídias sociais eles estão consumindo seus conteúdos também. Então, lá é simplesmente digerir essa informação e utilizar de maneira inteligente para ter uma boa conversa com uma pessoa. Então, lá é que vamos um pouco mais para o conceito de inbound sales e logo utilizar essas informações de maneira inteligente, informar os reps para que eles possam escrever melhores e-mails e ter melhor ligações com os prospectos. Maravilha. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Sobre como a gente pode aproveitar essa quantidade de informações, esse volume de informações para conhecer melhor e fazer uma abordagem mais personalizada? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu acredito que o inbound marketing é uma forma, você precisa criar um campo de atração magnético do seu público-alvo, né? E isso você precisa fazer de uma forma que você não interrompa ele e você crie valor antes de você obter algum valor dele, né? A forma como você deve atrair esse cara deve ser uma forma muito orgânica, né? Diferentemente do outbound, você precisa esperar, você precisa criar conteúdo ou então, enfim, valor de alguma forma, seja por e-book, white paper, planilha, vídeo, enfim, palestra, que gere esse interesse nele e ele vem até você com um interesse genuíno de conhecer e de conseguir
usar esse conteúdo que você criou para ele poder aplicar e aprimorar alguma coisa no trabalho dele, né? E aí, as formas como você tem para pegar essas informações, aí tem uma série de ferramentais que você consegue usar para obter essas informações e conseguir fazer um scoring desse cara, fazer uma qualificação desse cara e entender exatamente que momento da etapa de compra que ele está para você avançar ele na jornada de compra, né? E aí você criar conteúdos que vão ajudar ele por exemplo, reconhecer o problema, a entender como resolver aquele problema no dia a dia, e aí até o momento que ele está no momento de decisão de compra, que logicamente, a sua solução, né? Posso usar uma provocação? Perfeito, vai do conteúdo ao ferramental, mas eu vou provocar vocês porque eu já fiz isso, tá? Quer um exemplo prático de pergunta que você faz no seu formulário, que você só pensa em você e não no cliente? Um exemplo prático. Número de funcionários. A pergunta que você quer fazer, mas você não teve coragem, é quanto dinheiro você vai me dar? Agora, se você coloca uma pergunta, qual que é o teu desafio? E aí, lógico, você vai conseguir ter uma conversa inteligente com o teu prospect. Logo depois que ele te falar qual é o desafio, por exemplo, agendar mais reuniões, me conta aí, como é que você trata esse seu desafio? O que dói? De repente eu posso te ajudar. E aí a conversa passa por uma zona de negócio e eu consigo realmente ajudar. Eu não estou só preocupado com quanto dinheiro ele vai me dar. Eu estou preocupado em ajudar, uma dor real. E mesmo que eu não consiga ajudar, eu consigo ter essa conversa inteligente. Então é uma reflexão até para os nossos formulários aí, para quem faz inbound. O que vocês querem saber do prospect que permite ter essa conversa inteligente e não só qualificar ou ele, saber quanto que me ele dar fatura. uma informação que só eu preciso, né? E é legal adicionar essa pergunta, é bem interessante porque ela vai ajudar também a direcionar que tipo de conteúdo que você precisa focar, né? E que tipo de abordagem que você vai tomar. Porque às vezes você tem diversas soluções no seu mix de produto, só que eventualmente o mercado está mais propício para uma determinada solução. Então você entendendo qual que é a real necessidade desse cliente, você consegue criar e adaptar os seus materiais, as suas abordagens para esse conteúdo, né? Legal. Quando a gente fala de inbound, a gente está falando de conteúdo, de atrair esses clientes. É um processo que começa no marketing e uma vez que esses leads são gerados, eles são passados para vendas. E do ponto de vista de vendas, o que a gente quer é receber esses leads na quantidade, na qualidade que a gente precisa, né? Como é que a gente pode fazer o alinhamento dessas duas áreas para que esse conflito que é natural, né? Geralmente as áreas de vendas tem um conflito natural com... Acho que o Marco falou ontem, alguém falou sobre acho que foi o Roberto, né? Falou um pouquinho, marketing acha que vendas é um bando de gente metida e a área de vendas acha que marketing é o pessoal que gosta de fazer festinha e tudo. E como é que a gente faz, como é que a gente alinha isso? Quais são as melhores práticas? A gente já conversou bastante sobre isso em outros momentos. Júlio, começa aí. E vocês fiquem à vontade para entrar na hora que quiserem. Existe uma ferramenta, eu diria que é uma ferramenta, que é o SLA, né? Que é o Service Level Agreement. É basicamente nível de seguridade de prestação de um determinado serviço. E esse ferramental, essa metodologia, você consegue aplicar também para fazer essa conexão do marketing com vendas, né? Basicamente, o SLA é você definir, mapear toda a jornada de compra do seu cliente, e definir quais que são as triggers, quais que são as ações de cada uma das jornadas, quais que são as regras de consideração de um lead ou de uma oportunidade em cada uma das etapas, quais que são as blacklists, os ferramentais usados para avaliar cada uma dessas etapas, e aí quais que são as responsabilidades de cada pessoa de ambos os times de marketing de vendas em executar e garantir que aquele SLA ele seja cumprido, né? Então, em termos práticos, basicamente dizer o que é um lead para mim. Um lead para mim é quando o cara ele cai no meu blog e assina minha newsletter. Então ele passa o nome e e-mail para mim. Tá. O que é um lead qualificado? O lead qualificado é aquele cara que eu já tenho o nome e e-mail, eu mandei uma newsletter para ele baixou um material nosso, ele passou, por exemplo, que a persona dele é o diretor de vendas, ele passou a segmentação dele tal. E é isso até a fase final da venda, o momento que o lead ele realmente vira cliente, né? E aí você consegue usar isso daí ele estando muito bem acordado entre marketing e vendas. Essa é uma ferramenta muito boa para pautar reuniões que lá no Agenda a gente chama de aquisição,
que é uma reunião que envolve todo o time de marketing, todo o time de vendas, em que a gente conversa, a gente debate sobre o que está fazendo os leads não avançarem para cliente, né? Então, a gente mapeia todos os motivos de perda de negócio para cada uma das etapas do nosso funil de vendas. E aí a gente sabe, bom, se o lead ele for perdido nessa primeira etapa, a gente sabe qual que foi o motivo, e a gente identifica, por exemplo, é um NAL, Not Accepted Lead, por ramo de atividade. Tá, e eu estou perdendo muito por esse motivo aqui para esse ramo de atividade. E esse não é um ramo de atividade que é o meu ICP. O que eu posso fazer na minha landing page, no meu material, para adaptar o marketing para conseguir trazer um lead diferente, né? E isso é muito bacana e é muito valioso. Bom, gostaria de aprofundar um pouco sobre isso. Uma coisa que vale a pena dizer é que os SLAs atualmente são bidirecional. É dizer, pelo menos nossos SLAs de marketing e vendas, marketing tem um target de volume de leads ou de valor de pipeline ou de receita estimada, ok? Mas logo vendas também tem um target de utilizar, consumir os QLs dentro de 24 horas, ok? Logo, se marketing não alcança o target, temos que falar, mas também temos que falar se vendas não consumem a demanda que marketing está gerando para eles. A segunda coisa é que os SLAs atualmente são iterativos, ok? Então, não é uma coisa que vocês vão querer revisar todos os meses, mas em HubSpot nós revisamos anualmente e a vezes se as coisas não estão dando certas, revisamos antes, ok? Pero, uma coisa assim, que os SLAs cambiam anualmente para nós, okay? Porque os dados vão indicar se o SLA original deu certo ou não. Então, acho que isso é importante, porque nós, faz alguns anos atrás, não fizemos isso. Utilizamos o mesmo SLA como 3 anos consecutivos. E logo olhamos problemas nas vendas, porque os vendedores não consumiam os QLs. Tivemos tipos de QLs que marketing lutava fortemente para gerar, mas logo as equipes de vendas não consumiam. Então, isso gera fricção. Esse é o eterno conflito, né? E o bom do SLA é que você amarra as duas pontas, né? Marketing precisa passar um lead com determinadas características e vendas tem que processar esses leads em um determinado tempo, dentro de uma determinada forma, de um determinado processo. Isso é sensacional. O Mark, ontem, Roberto, ele falou que lá na HubSpot, não sei se funciona assim ainda, vocês atribuem valores aos leads quando a gente vão definir a meta de marketing, não só define um volume de leads, né? Não é só passar 10 mil leads, você tem que passar, vocês atribuem valor financeiro a esses tipos de lead. Pode explicar um pouquinho mais como funciona isso? Eu acho que eu nunca vi no Brasil isso, alguém aplicando o modelo como vocês aplicam lá na HubSpot. Bom, acho que para fazer isso, você primeiro precisa de muitos dados historiais, ok? Eu tenho 7 anos já em HubSpot, então, no começo eu lembro do mundo dos SLAs originais basados em volume. Só que isso foi antes ainda da época de entender bem os QLs. Então, marketing, a meta deles era, vamos dizer, 10 mil leads. Então, bom, talvez 2% dos leads eram QLs. Então, eles estavam cheando a pipeline com porcaria. Então, logo mudamos para entender, ok, quais QLs ou quais pontos de conversão geram uma taxa de fechamento mais alta e também qual é o ticket promédio de cada ponto de conversão. Então, lá temos uma tabela, uma matriz, atualmente, onde podemos estimar um valor para cada lead, ou cada fonte de lead, melhor dito. Então, hoje, marketing atualmente se compromete a entregar para vendas uma receita estimada cada mês. Então, na verdade, não é volume, nada disso. Então, eles geram uma receita estimada que logo, de receita, né? Sim, e logo medimos quanta dessa receita atualmente geramos. Então, ir lá e tiramos. Legal. Cordovez, uma vez que esses leads
chegam em vendas. Como que você enxerga a diferença de abordar os leads que levantam a mão, que pedem um contato com o comercial, para os leads que simplesmente baixam materiais e são bem ranqueados no lead scoring? Como é que a gente trata diferente esses dois leads? Cara, essa é uma pergunta importante e tem uma diferenciação muito grande, né? O Jaco van der Kooi, um dos especialistas de vendas que a gente considera bastante, ele é muito taxativo em como você deve abordar ambos, né? O lead que solicita contato comercial, normalmente ele fez isso com você e com várias outras empresas, então tu tem que ser rápido. E rápido, às vezes a gente está dando treinamento e... Quanto tempo você demora? Até 3 dias. 4 horas, 48 3 dias horas. ele já fez 10 orçamentos, ele já está com o demo do concorrente, não dá mais tempo. Então é uma cadência muito mais agressiva, abordagem mais rápida. É um jogo de minutos, né? É um jogo de minutos, com muito mais ligação no começo. E para leads mais passivos, leads que solicitam material, o ideal é você dar um espaço de tempo para ele consumir aquele material. Ele baixou o material, você liga na sequência, ok, mas ele nem consumiu o material. Normalmente vai vir alguma objeção desse tipo. Então é uma cadência mais com pesquisa e e-mail. Eu estou dizendo o termo cadência porque o pior erro que você pode fazer em ambos os casos, tanto quanto você quer falar com o lead rápido, quanto com esse lead passivo, é prospectar na intuição. O que o Ricardo comentou, ele tem que lembrar qual é a próxima etapa com cada lead. Esse é o principal erro. Então, independente de abordar de inbound rápido, outbound, né? Inbound, outbound. Independente de abordar rápido e abordar com contexto, quando ele baixa um material, ter uma sequência padronizada para cada um desses tipos. E por isso que eu falei que cadência é essa sequência de atividades. Ela pode ser mais agressiva, focada em telefonemas, para leads que solicitam contato comercial, ou ela pode ser mais conservadora, para leads que baixaram o material. Ela pode ser menos invasiva, com menos toques, etc. Mas esse é o jeito que a gente tem visto que, para nós e para os clientes, funciona melhor. Tratar com mais ou menos agressividade o lead que pede ou não esse contato comercial. Maravilha. Gostaria de aprofundar novamente esse conceito. Acho que é perigoso também tentar de dar segmento para os leads quentes ou os QLs. Nós atualmente utilizamos uma matriz 2x2. Então, é importante entender a urgência do prospecto, mas também o fit do prospecto, ok? Então, high fit, high urgency, ok? Vamos ligar o mais rápido possível, ok? Mas também geramos alguns prospectos que têm urgência, mas não são fit, ok? Então, lá talvez utilizamos sequências para eles também, ou tentamos de monetizar eles de maneiras touchless ou low touch. Mas um segmento importante é o segmento que não tem urgência, mas é bom fit. E lá é que, às vezes, utilizamos conceitos um pouco outbound, por dizer. Okay? Porque talvez a conta foi gerada de maneira inbound, mas a pessoa que preencheu o formulário não vai ser o comprador. Lá vamos ter que mapear a empresa, encontrar o decision maker, CMO, o que seja, e logo talvez tentar de ligar para ela em frio, um e-mail em frio, e encontrar qual vai ser o gatilho, okay, que vai despertar o lead, o contato, o comprador. Então, por exemplo, se 5 pessoas de uma empresa baixam um e-book, ok? Mas o CMO não fica na minha base, escrever para ele, dizer, olha, eu notei que muitas pessoas de sua empresa estão consumindo nosso conteúdo. Isso é coincidência ou porque você pediu para eles pesquisar alternativas ou produtos ou serviços, o que seja? Então, uma mistura lá para esse segmento. Inbound e outbound. Misturar um pouco, sim. Legal, bacana. Vamos abrir para perguntas. Eu já estou vendo uma mão ali. Oi, eu sou o Davi, sou gestor de vendas da Involves. E eu vejo muito, tanto já fazendo link com o pessoal do painel anterior e agora nessa parte de geração de conteúdo, é difícil inovar, né? Eu vejo muito parecido a forma, como que é a mecânica
de pensar essa inovação. Eu vejo assim, o Diego, a MeTime fez agora há pouco tempo a certificação de Inside Sales. Eu não sei para vocês como foi o resultado, mas aquilo nos impactou. Nós já éramos clientes de vocês, mas nos impactou. E outros eu estou subscrevendo, estou saindo, estou cancelando, porque está tudo muito repetitivo. O pessoal do Toca o Sino das Vendas, ali, do Mosquite, criou o Toca o Sino das Vendas, que é uma maneira diferente de apresentar um conteúdo que todo mundo já falava, mas a forma mudou. Para não cair, a sensação que eu tenho às vezes é que essas estratégias inbound são o novo telemarketing. A gente falou de telemarketing ali, e na verdade, quando a gente fala de telemarketing, é a coisa cansativa, de todo mundo vai ligar e vai ser o mesmo script padrão. E eu estou com a sensação que está ficando isso. A estratégia inbound está se tornando um novo telemarketing. Há essas exceções, que aí, às vezes vem um insight, aí de fato me impactou, aquilo foi bacana. Como que vocês pensam isso? Tem um case bem interessante. É muito comum, né? E-book, assim, todo mundo está produzindo e-book, sai e-book para tudo quanto é lado e tal. Só que é muito importante você entender quem que é o seu cliente e qual que é o melhor formato de valor que você pode levar para ele, né? O cliente do Agendor, a gente tem uma persona que é o vendedor externo. Então, o vendedor externo, ele tá muito na rua, ele pega o carro, ele pega o táxi, enfim. E se ele baixa o e-book, a gente sabe que 95% das pessoas que baixam o e-book não vão ler, não leem. Deixa lá, a gente deixa no Google Drive e fica lá para sempre. E aí, quando você tem esse tipo de percepção, e isso você ganha conversando muito com o seu cliente, você consegue adaptar o melhor formato para o seu público. Lá, a gente lançou audiobook. Então, com o audiobook, ele consegue ouvir na academia, indo para uma reunião com o cliente, ele consegue ouvir numa sala pré-reunião. Então, isso você consegue conversando muito com o seu cliente. Acho que essa aqui é o ponto-chave. Não é simplesmente diferencial por diferenciar. Davi, para mim não está na forma, está no quanto a empresa leva aquilo a sério. A gente tem um mantra desde que a gente começou a MeTime, que é ser referência em Inside Sales, ser percebido como referência em Inside Sales. Eu entendi que o meu gestor comercial precisava de algo novo. Ele não podia consumir um conteúdo pré-fabricado, precisava a nossa voz ali. E aí eu e o Diego, a gente começou a escrever, e aí vem o podcast, vem a certificação. Isso é um pouco de apostas, vamos ver o que cola, mas a linha central do que dá certo para nós nós queremos fazer o melhor conteúdo possível. E eu estou abrindo um parênteses aqui, que inbound não é só conteúdo. Eu acho que o conteúdo existe um gap e as pessoas é tão hype que agora você precisa cuidar muito da qualidade para ter efeito de novo. Mas não é na forma, é no quão sério a empresa quer ser vista como referência e quanto de valor ela quer entregar. Aqui a certificação que você comentou, cada 200 palavras de roteiro gera 1 minuto gravado. Se a certificação tem 3 horas e 40, a gente escreveu muito, meses de roteiro, entendeu? Então não é na forma, é no quão apaixonado a empresa é em fazer aquilo bem feito, para que aí sim gere resultado. E está gerando um resultado absurdo. Mas só porque a gente leva isso muito a sério. Então, eu acho que se a empresa consegue levar a sério, colocar na estratégia, no DNA dela, aí rola, dá certo. Bacana. Vamos para mais uma pergunta? Oi, bom dia. Meu nome é Matheus, eu sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte. E parabéns aí pelo evento. Eu, na verdade, sou um estudioso da questão de vendas, de canais de vendas. Eu venho de canal de franquia, eu venho de canal de varejo, de atacado tradicional, do setor de vestuário, do setor de decoração. E, pelo que eu estou vendo todo o evento, na verdade, essa pergunta era até para o trio anterior, mas eu acho que esse também vai conseguir responder. Eu vejo grande parte do outbound sales, que já é algo que acontece bem antigamente, no high touch mesmo. Eu estou vendo a TOTS passando por esse momento, mas a empresa também de tecnologia. Eu vejo boa parte dos interessados aqui, também de toda a metodologia, dar certo, principalmente no mercado de startup, para a empresa SaaS. A diferença do nível de touch vai do ticket médio ultimamente, como o Diego, né, falou mais cedo. Só que
E aquelas empresas tipo below the line, aquelas empresas que participam desses mercados que são gigantescos, mas ainda são dinossauros. Eu vejo boa parte das ferramentas aí disponíveis que dão para serem utilizadas, mas eu queria saber como é que está, se já há aderência desse mercado não tecnológico, desse mercado que sempre foi high touch, mas que com a introdução de novas tecnologias, com o novo consumidor altamente tecnológico, no centro de tudo, e tendo um smartphone em qualquer interior do Brasil, porque as grandes indústrias de moda, de decoração e tal, ainda não estão usando, ou então, se estão usando, como é que está o resultado? Eu queria saber como é que está toda essa atmosfera below the line. Eu vou começar aqui. Eu vejo muitos mercados tradicionais interessados em se modernizar. A gente tem feito cursos, eu tenho muitos alunos dos mercados mais tradicionais, mas por que a gente tem aqui, basicamente, empresas de tecnologia e empresas de SaaS? Porque são elas que estão mais na frente desse processo. Hoje, os grandes cases que a gente tem no Brasil e no mundo são de empresas de tecnologia, muito do universo de SaaS, mas isso não quer dizer que esses conceitos não sejam aplicáveis para indústrias tradicionais. É óbvio que exige um certo nível de adequação. A gente bate muito isso, tem vários alunos dos nossos cursos aqui. Não existe resposta certa, então, quando você olha para uma empresa de tecnologia, você precisa tentar entender os fundamentos, o que tem por trás de cada escolha, as variáveis que precisam ser analisadas para a gente tentar trazer isso para o mundo tradicional. Mas a gente já está vendo, sim, algumas empresas tradicionais começando a utilizar isso com excelentes resultados. Mas o motivo por que a gente tem basicamente empresas de tecnologia aqui, porque são os nossos grandes casos de sucesso. Começou no Vale, um bando de engenheiro começando a precisar estruturar áreas de vendas, e os caras começaram a pensar de uma forma diferente e criaram uma nova forma de se vender, e é inspirado nisso que a gente criou esse projeto para tentar trazer essas boas práticas do Vale e no Brasil. O Rigonati falou mais cedo, ele já me falou outras vezes que a gente tem algumas empresas aqui no Brasil, quando se fala de inside sales, a gente não deve nada para ninguém, mas são poucas, são pouquíssimas. E a ideia de um projeto como esse é tentar trazer essas práticas e levar para o mundo tradicional, que ainda está num estágio de maturidade muito inicial, mas eu não tenho dúvida da aplicação desses conceitos, desses métodos devidamente customizados para os contextos. Eu gosto de um case bem interessante, que é o case da Michelin, do guia Michelin de restaurantes, né? 1, 2, 3 estrelas. Esse foi um dos primeiros casos assim de inbound marketing, né? Porque eles vendem pneu. E aí, quando o cliente dele vai viajar, ele pega o carro e vai viajar. Ele vai para um lugar novo e ele gasta pneu. Então, foi muito de cá naquela de entender muito bem qual que é o público e como criar valor para esse cara que está adequado ao que ele precisa, ao que ele faz, né? E então, a gente, ou seja, é uma empresa super tradicional, né? Então, a gente ouve falar de inbound marketing, tecnologia, SaaS, etc., mas você consegue fazer em outros meios, né? E você tem muito mais espaço em outros meios do que em SaaS. Isso é o tipo de mentalidade e de approach que você pode levar para uma empresa tradicional, que você tem um oceano azul, muito mais azul do que em SaaS, né? Então, é muito bacana. As empresas tradicionais que adotarem esses modelos e esse mindset data-driven, orientado a processo, acho que tem uma oportunidade de criar vantagens competitivas sensacionais. Depende do que, né? De SaaS, sim, mas assim, ontem a gente viu o exemplo da TOTOS, a gente já tem empresas que vendem, a SAP vai falar mais tarde, que vendem tickets de milhões e já estão adotando vários desses conceitos. Uhum.
acho que para você entender esse fenômeno, sabe aquele livro que o Rigonati indicou nos 2 telões aqui, o Crossing the Chasm, que é Cruzando o Abismo? Toda a curva de tecnologia, o iPhone, qualquer tecnologia tem a curva de innovators, early adopters. Essas tecnologias estão aqui, no comecinho, e tem um abismo. E essas empresas, tipo a MeTime, não querem morrer. Então, o que elas vão fazer? Elas entendem quem são os inovadores, os early adopters, conquistam esse mercado e cruzam o abismo. Então, toda tecnologia, toda inovação, toda mudança passa por esses innovators e early adopters. E a gente precisa ter paciência. Sim, tem custo envolvido, mas essa lei vai ter que ser obedecida, entendeu? Pode ser que leve anos, pode ser que a gente consiga educar o mercado e ele aconteça mais rápido do que a gente precisa. Mas esse diagrama, essa curva, ela existe, e tem empresas que elas estão aqui no laggards, que é as últimas a adotarem. Talvez elas se toquem, tem uma revolução acontecendo e elas caminhem para cá, os alunos do curso do Dani. Então, esse diagrama vai ser respeitado, cabe a nós acelerá-lo. Você, como agência, quer levar mais rápido ao público? Oi. Não, eu também tenho agência e é muito focada exatamente em resultado, e por vir desse mercado um pouco mais bem mais tradicional, crescendo isso aí, eu como early adopter também quero com máxima urgência trazer para esse público aqui, que eu tenho absoluta certeza que a partir do momento que eles enxergam o mínimo resultado, vai ter muito investimento e vai profissionalizar mais, e é um novo canal que é hoje basicamente inexistente, depois de toda a transformação digital que a gente vive hoje. Então, existem indústrias que seriam, talvez, inclusive, se tornem cases de sucesso maior do que as empresas SaaS que tem hoje. Que apesar de... tem TOTUS e tem o SAP que vem para cá, mas continua sendo tecnologia, apesar de ser um ticket gigante. Mas os conceitos, especialização de time, você contratar vendedores orientado em dados das características deles, os planos de comissionamento, tudo que foi falado, todos os elementos podem ser aplicados a qualquer negócio. O que a gente tentando aprender do mundo de SaaS e de tecnologia para levar para todo mundo é que a gente pode vender de uma forma mais processualizada, mais orientada a dados, com apoio de tecnologia. Você quer construir uma lista de prospecção para qualquer mercado, você pode fazer isso utilizando soluções, robôs. Tem uma série de coisas que a gente está trazendo que podem ser aplicados a qualquer mercado. O grande desafio é mudar a chave mesmo, de a gente está fazendo assim há décadas, por que eu vou mudar? Então, é um processo que vai demorar até a gente ter grandes casos de sucesso em indústrias mais tradicionais, mas eu não tenho a menor dúvida que a essência é super aplicável em mercados como esse. E queria adicionar também que o inbound marketing você pode usar muito também para mercados tradicionais, como foi falado aí, né, que o cliente ele precisa ter 12 pontos de contatos até realizar uma compra, né, para a criação de autoridade. Então, você pode usar, enfim, certificação, conteúdo, meios, né, que criam esse campo magnético de atração do seu público, que vai chegar até ele no momento que ele está buscando você, ou se ele chega até você, e você já criou toda uma percepção sobre a sua marca antes de realizar uma venda para ele, né? E isso é muito valioso. Então, esse seria meio que um dos pilares também, né? Maravilha, gente. Pô, Diego, Júlio, muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês. Salva de palmas, pessoal.